A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, nos diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. A verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. São dádivas de Deus, presentes de Deus, os dons espirituais para a igreja, que serve para fortalecer e edificar a igreja do Senhor. A leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Coríntios 12, 8 ao 11 e capítulo 13, versículo 1 e 2. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Os dons estão aí. Cada um precisa buscar seus dons, buscar o dom espiritual para trabalhar na obra, para edificação da igreja. Porém, precisa ter amor. Se temos o dom de cantar, de pregar, nós temos que fazer com amor, amor pelas vidas, louvar a Deus com amor pelas almas que estão perdidas, com fé e com muito amor, para que esse cântico, esse hino penetre na vida, nos corações dos perdidos, para que assim conheçam o nosso Salvador, conheçam a Jesus. Se temos o dom de pregar a palavra, de levar a palavra do Senhor, façamos com amor. Amor pelas almas, crendo que essa palavra vai adentrar no coração dos perdidos, tendo amor pelas almas que estão lá fora, perdidas, tendo amor pelos irmãos que se reúnem conosco no tempo para adoração a Deus. Temos que ter amor. Sem amor, nada vale. O amor é o principal sentimento que a igreja, que os crentes devem ter, um pelo outro. Os dons não são para elitizar o crente, mas para edificar o crente, edificar a igreja viva do Senhor. As dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Os dons não são para elitizar o crente,
também não são sinal de superioridade espiritual. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Os irmãos unidos da mesma fé, para edificação de cada um. Os dons são dados pelo Senhor. E assim fortalecer a igreja, o todo. A igreja de Cristo, como está em 1 Timóteo 3,15. Desculpa, gente. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Atos 18, versículo 1 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sob a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 1, 7. A igreja de Corinto era uma igreja rica. Segundo Paulo, nenhum dom faltava àquela igreja. A igreja era rica em dons espirituais. Economicamente, financeiramente, também era uma igreja rica. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões. No meio da igreja de Coríntios havia divisões, havia inveja, havia imoralidade sexual, etc. Tantos outros pecados, tantas outras imoralidades, tantas outras práticas que não agradavam ao nosso Deus. Que Deus, Ele quer para si uma igreja pura, uma igreja fiel, uma igreja que serve a Ele com fidelidade. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo uma igreja carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. Com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, a contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim uma igreja carnal. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso espirituais, são mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado de graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e pela misericórdia de Deus, os dons espirituais nos são concedidos. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons são garantia, de que os dons não são garantias
de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23. Nós cristãos, nós crentes no Senhor, nós servos do Senhor, precisamos estar vigilantes para não cair no erro, não cair no pecado, para não sair desse caminho reto que é o Senhor, esse caminho reto que nos leva à vida eterna. Façamos a vontade do Senhor, estejamos atentos para não pecarmos contra o Senhor. Se pecarmos, nós arrependermos e chegarmos a cada dia mais próximo do Senhor, que o Senhor é rico para perdoar. O Senhor é misericordioso. O Senhor está pronto a perdoar um coração arrependido. Mas para isso precisamos estar vigilantes, porque muitos pecam e acham que não estão pecando. Muitos vão pecando, ali não confessa seus erros, acha que não está pecando e um pecado vai levando a outro, e quando a pessoa vê, já está nos laços, já está amarrado e não consegue mais ficar dentro da igreja. Acaba saindo e caindo do lamaçal. E aí é muito difícil retornar. Só a misericórdia de Deus. Mas estejamos vigilantes, estejamos atentos a essa rica palavra do Senhor. Essa palavra que salva, que liberta, que ensina o caminho certo para o cristão. Essa palavra que não deixa vacilar os nossos pés. Estejamos atentos em oração, em jejum, para que não entremos em tentação. Os dons do Espírito são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente, e sim para edificação. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes aí da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas estranhas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-la de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar, orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Edificando os outros. Através, aqui o item 1 aqui, edificando a si mesmo, através das línguas estranhas, nós edificamos a nós mesmos. Agora vamos a edificando, o item 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade,
material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, comprar bênçãos de Deus. Busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também edificaremos aos outros, aos nossos irmãos. Edificando até o não crente, até a pessoa que ainda não aceitou Jesus, que ainda não conhece particularmente Jesus, que não tem aquela intimidade com Jesus. Embora o apóstolo do gentio estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isso é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de estudo, aplicação pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam os crentes ou sejam os visitantes, aquelas pessoas que ainda não são crentes. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, como está em 1 Coríntios 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entendesse o que está sendo falado? 1 Coríntios 14, 9. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar sua própria vida e também a vida do irmão em Cristo. Aqui o comentador, ele nos fala sobre os visitantes. Já vemos que o falar em línguas edifica a nós mesmos, edifica a pessoa que está falando línguas. Porém, na igreja, há as pessoas crentes e há também os não crentes. Como vai edificar tanto os irmãos, como edificar a pessoa não crente, o irmão falar em línguas, sendo que ninguém está entendendo nada? Ele próprio está sendo edificado. Mas e o visitante? E o irmão ao lado? Não está. Os dons são para edificação, tanto de si mesmo como da igreja toda dos visitantes. Precisa ser edificados. Então, falemos línguas e que haja um intérprete para interpretar aquelas línguas, para os irmãos saberem o que o irmão está falando em línguas estranhas. Tem também o dom de louvar, de pregar a palavra, que vai edificar, que ali os irmãos vão compreender a letra dos hinos, vão compreender a palavra que o pregador está falando, sendo assim, os irmãos vão ser edificados e também as pessoas não crentes, que o Espírito Santo vai falar no coração de cada um. Os dons para edificação. Os dons da igreja, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que são o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Quando esse dom é usado com amor. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam
para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O apóstolo dos dons, o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Para que o dom edifique a todos, precisa ter amor. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios, arquitetos, 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre a si mesmo. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 a 11. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10, 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelavam para que esses mantimentos não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a palavra de Deus, devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4, 11. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como os recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro 4, 10 e 11. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis. Mas o amor representa a essência da vida cristã e é absolutamente necessário. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos, porém os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma. Sem amor, o dom de falar se torna vazio, se torna imprudente. É preciso ter amor. É preciso, além de ter os dons espirituais, quando for exercitar esses dons,
ter amor. Ter amor pelos outros, ter amor pela obra, ter amor pelos irmãos, para que todos sejam edificados, para que a igreja de Cristo seja edificada. Chegamos à conclusão. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino, o poder de Deus. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão aqui na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, para nos exaltar, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que façamos tudo com amor. Que Deus, Ele vai abençoar. Deus já está abençoando e vai continuar abençoando a vida de cada um. Que o Senhor te abençoe ricamente. E vamos estar vigilantes. Amém? Fique com Jesus.